Na correria do dia a dia, a gente se vê no meio de um furacão de emoções e desafios, né? Parece que estamos sempre correndo contra o tempo, tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. É trânsito caótico, pressão no trabalho, preocupação com a família, e tudo isso vai se acumulando, criando uma montanha de estresse que parece impossível de escalar. E no meio disso tudo, tem um mensageirinho químico correndo pelo nosso corpo, comandando como a gente reage e se sente o cortisol. Esse hormônio é essencial para a nossa sobrevivência, mas também pode ser um vilão quando está fora de controle. O cortisol, famoso como o hormônio do estresse, é fabricado lá nas glândulas suprarrenais, que ficam de sentinela em cima dos rins. Essas glândulas são pequenas, mas têm um papel enorme na regulação do nosso corpo. Quando a gente se depara com uma ameaça, seja ela real ou só na nossa cabeça, nosso corpo aciona o modo olho vivo, liberando cortisol na corrente sanguínea. Esse processo é quase instantâneo e nos prepara para reagir rapidamente. Essa descarga hormonal é como um botão de alerta, preparando a gente para lutar ou dar no pé. É a resposta natural do nosso corpo para garantir nossa sobrevivência em situações de perigo. As glândulas adrenais, pequenininhas, mas são peças-chave na sinfonia hormonal do nosso corpo. Sentadinhas em cima dos rins, como se fossem chapéus, elas produzem um monte de hormônios, e o cortisol é o maestro. Quando o hipotálamo, o nosso centro de controle, detecta uma situação de estresse, ele manda um recado químico para a glândula pituitária, que também fica lá no cérebro. A pituitária, então, libera o hormônio adrenocorticotrófico, o famoso ACTH, que viaja pela corrente sanguínea até as glândulas adrenais. Chegando lá, o ACTH é como um pombo-correio, avisando as adrenais para produzirem e liberarem cortisol na corrente sanguínea. Aí, o cortisol, como um bom mensageiro, percorre o corpo, batendo na porta de vários órgãos e tecidos. Digamos que você está andando na rua, de boa na lagoa, quando de repente surge um carro do nada, em alta velocidade. Seu corpo imediatamente entra em alerta máximo. O seu corpo, em milésimos de segundos, liga o modo sobrevivência. É como se um alarme interno fosse disparado. O coração acelera, a respiração fica mais rápida, os músculos ficam tensos, te preparando para reagir. Você sente uma onda de adrenalina. Essa resposta automática, que a gente chama de reação de luta ou fuga, é coisa do cortisol. Ele é o maestro dessa orquestra de reações. Ele aumenta os batimentos cardíacos, a pressão arterial, manda mais sangue para os músculos, te deixando pronto para qualquer parada. É como se seu corpo estivesse se preparando para uma maratona, e não para por aí. O cortisol libera a glicose armazenada no fígado, te dando um pique de energia. Essa energia extra é crucial para enfrentar o perigo. Ao mesmo tempo, ele dá uma pausa em funções menos importantes naquele momento, tipo a digestão e o sistema imunológico. É como se seu corpo dissesse: agora não, depois a gente cuida disso. Quando o perigo passa, o cortisol diminui e seu corpo volta ao normal. A respiração desacelera, o coração bate mais devagar e você sente um alívio. Esse mecanismo é essencial para a nossa sobrevivência, mas é importante que ele não fique ativado o tempo todo. O equilíbrio é a chave para uma vida saudável. O cortisol, além de ser o rei da resposta ao estresse, também manda um recado direto para as nossas emoções. Na medida certa, ele até dá uma mãozinha para a gente se sentir bem e cheio de energia. Mas quando os níveis de cortisol ficam desregulados, a gente vira a casa da mãe Joana emocionalmente falando. O cortisol conversa diretamente com áreas do cérebro, que são responsáveis pelas nossas emoções, como a amígdala, o hipocampo e o córtex pré-frontal. Quando o cortisol fica alto por muito tempo, a amígdala, que é a rainha do medo e da ansiedade, fica ligada no 220V, deixando a gente em estado de alerta constante. A ansiedade, aquela sensação que todo mundo sente em algum momento da vida, pode virar um problemão quando passa dos limites e não vai embora. Quando a gente fica ansioso,
O corpo libera cortisol na corrente sanguínea, como se estivesse dizendo: segura essa marimba. Mas, quando a ansiedade vira rotina, o sistema de resposta ao estresse pode entrar em pane, criando um ciclo vicioso. Níveis altos de cortisol por muito tempo podem causar um monte de sintomas, tanto físicos quanto emocionais. Irritação, dificuldade de concentração, cansaço, insônia, dores musculares e até problemas digestivos. A depressão, uma doença séria que afeta muita gente, também tem tudo a ver com o cortisol. Estudos mostram que pessoas com depressão geralmente têm os níveis de cortisol desregulados, com picos de manhã e quedas bruscas à noite. Essa montanha-russa hormonal contribui para os sintomas da depressão, como falta de energia, desânimo, alterações no apetite e no sono. A memória, essa dádiva que nos permite guardar e lembrar de tudo, ou quase tudo, também sofre a influência do cortisol. Na medida certa, o cortisol pode até dar um upgrade na memória, consolidando informações importantes e deixando tudo mais fácil de acessar. Mas quando o cortisol está sempre nas alturas, a memória pode sofrer um apagão. O excesso de cortisol atrapalha a comunicação entre os neurônios no hipocampo, a biblioteca do nosso cérebro, responsável por formar novas memórias. O sono, aquele abraço quentinho que recarrega as energias do corpo e da mente, também tem uma ligação forte com o cortisol. Normalmente, os níveis de cortisol estão no auge pela manhã, dando aquele gás para a gente começar o dia, e vão diminuindo ao longo do dia, até chegarem ao ponto mais baixo à noite. Mas, quando o estresse se torna nosso companheiro de todas as horas, o ritmo natural do cortisol vai para o espaço, atrapalhando a qualidade do sono. O cortisol, além de influenciar a gente por dentro, também interfere na nossa relação com o mundo. Estudos mostram que o cortisol alto pode nos deixar mais esquentadinhos em situações sociais, aumentando a chance de interpretarmos uma cara fechada como ameaça ou hostilidade. Essa visão distorcida da realidade social pode gerar conflitos desnecessários e levar ao isolamento social. O cortisol também influencia como a gente lida com o friozinho na barriga, de falar em público ou receber uma crítica. Manter o cortisol em equilíbrio é essencial para construirmos relações saudáveis e duradouras. Manter o cortisol na linha é essencial para a saúde do corpo e da mente e para vivermos em paz com a galera. O cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, pode causar muitos problemas se estiver fora de controle, como ansiedade, insônia e até problemas cardíacos. Fazer exercícios físicos regularmente é tiro e queda para manter o cortisol sob controle. Atividades como corrida, musculação e aulas de fitness em grupo não só ajudam a reduzir o estresse, mas também melhoram o humor e a qualidade do sono. As técnicas de relaxamento como meditação, yoga e respiração profunda também são aliadas poderosas na luta contra o cortisol alto. Essas práticas ajudam a acalmar a mente, reduzir a ansiedade e promover um estado de bem-estar geral. Uma alimentação balanceada, com bastante frutas, verduras, legumes e proteínas magras, é essencial para o corpo funcionar como um relógio. Nutrientes adequados ajudam a regular os níveis hormonais e a manter a energia ao longo do dia. E, claro, evitar o excesso de cafeína, álcool e alimentos processados também ajuda a manter o cortisol na rédea curta. Esses elementos podem aumentar os níveis de estresse e prejudicar a saúde a longo prazo. Cultivar amizades, ter hobbies, reservar um tempo para cuidar de si mesmo e procurar ajuda profissional quando necessário são atitudes importantes para lidar com o estresse da vida moderna. Manter uma rede de apoio e fazer atividades que trazem alegria são fundamentais para um equilíbrio emocional saudável. Conclusão. Cortisol. Amigo ou inimigo? O cortisol, esse hormônio que a gente carrega para cima e para baixo,
é nosso parceiro na hora do aperto. Mas, como bom amigo que é, quando passa dos limites, pode acabar atrapalhando. O cortisol desregulado pode virar um problema de saúde, afetando o corpo, a mente e até a nossa vida social. Conhecer o cortisol, entender como ele age e aprender a controlá-lo é essencial para vivermos com mais saúde, bem-estar e tranquilidade. Ao adotarmos hábitos saudáveis, nos conhecermos melhor e buscarmos ajuda quando necessário, podemos transformar o cortisol em um aliado na busca por uma vida mais feliz e equilibrada.